Vamos meditar nessa manhã um pouco sobre a história da família de Jairo, que era um homem, um dos principais da sinagoga na época de Jesus. E você deve ter visto, ou lido, ou ouvido já algum episódio, alguma mensagem, ou até mesmo do The Chosen, né? Sobre a história de Jairo. Marcos 5, a partir do versículo 21. Vamos ler até o 24, depois a gente lê mais o final, o desfecho dessa história. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém? Feche os teus olhos. Pai, somos gratos pela obra de Cristo no Calvário. Somos gratos porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Não há sombra de variação. E nós estamos aqui por causa da sua fidelidade. Por isso, nós, com gratidão, queremos receber da parte de Deus nessa manhã a bênção do reino de Deus sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos, que nós venhamos a estar debaixo dessa palavra, que em Cristo somos famílias abençoadas, e que o Senhor já reservou, já preparou o melhor final de ano das nossas vidas, Pai, aonde nós gozaremos de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Nosso corpo, alma e espírito são teus, e nós estamos aqui para dizer mais uma vez: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. A nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família são teus, e que se cumpra em nós, nesse último bimestre do ano de 2024, o ano aceitável do Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me dê graça e unção para ser o porta-voz, o mensageiro das boas novas nesta manhã, a cada família, a cada coração que vai receber e ouvir a tua palavra, Pai, e que ninguém seja roubado dessa semente bendita, mas todos nós, por graça de Deus, sejamos solos férteis, para que esta semente, que é a sua palavra, venha a gerar frutos a 100%, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Graças a Deus. O bem mais precioso que eu e você podemos ter, queridos, não é uma cobertura aqui na praia do Novo Campeche, ou lá na beira-mar norte, mas o maior patrimônio que eu e você podemos ter nessa vida se chama família. Não adianta você ser um homem ou uma mulher de sucesso profissional, ser um baita executivo, um CEO, CA, CI, CEO, CU, seja o que for, e a tua família ser um fracasso, ser
algo escangalhado, como diz o manezinho daí. Mas o verdadeiro sucesso começa dentro dos nossos lares. E eu tenho aprendido que se Deus não abençoar o nosso lar e a nossa família, e se Ele não estiver presente nos nossos lares, seremos apenas um ajuntamento de pessoas morando na mesma casa. Mas se nós tivermos a presença de Deus, a sua palavra iluminando a nossa casa, será uma família. Porque uma coisa é casa, é tijolo, é gesso, é madeira, é vidro, isso é casa. Agora, lá é onde existem um conjunto de princípios e valores que nos fazem viver como famílias benditas de Deus sobre a terra. E isso foi criação de Deus desde o princípio, desde Gênesis. Só que nós conhecemos um pouquinho da história e sabemos que o homem acabou deslizando, falhando, pecando e acabou sendo expulso do jardim, do paraíso por ter pecado. Mas nós, resumindo a história, sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, graça e compaixão pelo homem, trouxe um plano mais do que perfeito para restaurar, restituir, abençoar novamente o homem e a mulher por meio do seu próprio Filho Jesus Cristo. E aqui nós encontramos o episódio de Jairo. Jairo era um homem influente, Jairo era um homem de posse, Jairo era um homem de boa reputação, um homem de valores, mas tudo isso que pesava em favor de Jairo não foram suficientes para salvar a sua filha adolescente de 12 anos. A Bíblia não fala o nome dela, mas diz que ela tinha exatamente 12 anos, a pré-adolescência. E ela estava muito doente, e ele abre mão dos costumes, das tradições, ele abre mão daquilo que era a sua fama, a sua reputação, e nós lemos que ele vai literalmente aos pés de Jesus, e ele suplica, ele clama, ele ora, ele pede, ele chora, ele insiste. Não foi uma vezinha. A Bíblia diz aqui na nossa versão Revista Atualizada que ele insistiu. Ele teve que insistir com Jesus para que Jesus fosse até a sua casa, salvar a filha dele que estava à beira da morte. E nós lemos que Jesus foi com ele. Hoje em dia, qualquer coisinha, vou para a casa da mãe. Vou procurar o advogado, vamos se separar. Não dá mais. Tem gente que está concorrendo com aquela cantora que já casou 18 vezes. E nós aqui não estamos para trazer nenhum tipo de crítica ou condenação. Quem já está no segundo ou terceiro casamento, espero que agora dê certo e você seja muito feliz. Mas, em particular, eu sou muito grato a Deus, porque eu venho de uma família onde eu vi meus avós falecerem e eu levar o caixão deles, porque esse é o ciclo natural da vida do ser humano. Mais de 60 anos casado, mais de 65, literalmente até que a morte os separou lá com 90 e poucos anos. Tenho memórias afetivas e momentos maravilhosos com os meus avós. Meus pais já estão casados já fizeram bodas de ouro. Ano passado eu fiz bodas de prata. Eu não conheço outra mulher. Quando eu falo com meus amigos que a única mulher que eu conheço na intimidade é minha esposa, eu falo, para, Guri, você é um mentiroso. Por isso tem o nariz grande, fica contando histórias. Isso aí no século 21, o cara que não conheceu outra mulher, só a pastora, para, conta outra. Foi não, cara, só conheço ela, minha esposa. Tá bom, conta outra. Então parece conto de fada quando a gente fala de princípios e valores da família. E aí Deus nos chama para cuidar de famílias. Eu nunca passou pela minha cabeça a respeito do que hoje nós estamos vivendo como
Ohana, como uma comunidade que tem o nome de família, aonde Deus nos deu esta graça, essa unção de realmente trazer a restauração através dos princípios e valores de Cristo, do reino de Deus, para que a gente possa aplicar dentro da nossa casa. O próprio Jesus disse, gente, lá no finalzinho do sermão do monte dele, em Mateus 7, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e guardam e praticam, eles serão comparados às pessoas que constroem a sua casa sobre uma rocha. Porque quando vierem as tempestades, inundações, enfim, elas vão permanecer de pé. Mas aqueles que ouvem essas minhas palavras e não praticam e não aplicam na sua vida, no seu dia a dia, essas pessoas serão comparadas àquelas que estão construindo e edificando a sua casa sobre areia. E aí quando vier a chuva, os ventos, as tempestades, essas casas cairão, virão abaixo, a gente sabe disso. Quantas catástrofes a gente viu aí ao longo desse ano de 2024, né? Aqui bem recente, dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, aquela tragédia, a maior de todo o tempo. Então, Deus, Ele quer que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso patrimônio maior, possa estar sendo construído, edificado e consolidado nele. Amém? E nós precisamos cuidar e atentar para que a palavra de Cristo possa habitar ricamente sobre as nossas vidas. Por isso Deus moveu o nosso coração para que nesse mês de novembro, você se organize com a sua família e faça um culto familiar uma vez na semana. Não sei se você já faz isso, parabéns, continue fazendo. Mas se você ainda não tem esse hábito e essa prática, não, cada um tem a vida individual, devocional individual, e assim vai, pastor, cada um tem a sua correria, enfim. Não, vocês vão se comunicar, não precisa nem ser pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. Deixe o celular de canto, sentem com a família, seja na sala, seja na cozinha, na mesa, que a mesa é sagrada. Conversem, olhem no olho, fala, gente, vamos ver o melhor dia da semana para a gente fazer o nosso culto familiar. Pode ser meia hora, não tem problema. Não é que eu estou falando que é culto, mas é o encontro familiar de vocês ali, onde vocês vão orar, onde vocês vão agradecer, onde vocês vão meditar nessa palavra que nós estamos ministrando nessa manhã aqui de Jairo. Precisa ser meia horinha. Orem juntos e façam um selfie, mandem para nós, para a gente poder postar no Instagram da Ohana, para a gente fazer esse movimento familiar. As pessoas, poxa, que legal, vou começar a ler a Bíblia com a minha família, poxa, vou orar com os meus filhos. Parece uma coisa tão simples, mas é simples, mas às vezes, por ser tão simples, as pessoas ignoram, as pessoas desprezam. Não, tem coisas mais importantes. Você acha que a vida dos teus filhos não é importante? Você acha que é mais importante o teu trabalho? Não, dá o celular para ele, dá o iPad, você nem sabe o que ele está vendo lá. Só para não incomodar. Só para parar de chorar, eu já estou estressado. Pega aqui a mamadeira do século 21. Mas tu não sabe nem o que o teu filho está ingerindo, está absorvendo. A gente fala de uma geração que está vindo aí, Nutella, frágil, mas deixa eu ser sincero com você, a culpa não é deles. A menina de 12 anos estava adoecida e morreu, porque a gente vai ler ali agora, a gente vai ver que a menina morreu. Porque Jesus no meio do caminho teve a mulher do fluxo de sangue, ela toca nas vestes de Jesus, é curada, ali tem todo um movimento lá. E aí, quando Jesus retorna a caminhada para a casa de Jairo, o pessoal traz a notícia para ele, olha, não precisa mais incomodar Jesus, tua filha morreu. Imagine um pai e uma mãe recebendo uma notícia dessa. Teu filho veio a óbito. Meu Deus, Deus nos livre dessa notícia.
Só de pensar já dá um embrulho aqui dentro, mas não é nem no estômago, porque aqui é a alma. A alma gela. Que Deus nos livre disso. Porque o Cristo que nós cremos e servimos, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Marcos 5,35, na sequência, a história de Jairo, até o 42. Falava ele ainda, verso 35. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, as palavras de quem? De Jairo, que estava enchendo a paciência dele para ir correndo para a casa dele, ou as palavras dos homens que disseram: olha, Jairo, desiste, para de incomodar Jesus, que a tua filha morreu, vai lá enterrar ela. Quais palavras Jesus não acudiu, gente? Dos homens? Muito bem, minha filósofa. Não foi do Jairo. Mas disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Então olha, imediatamente Jesus reagiu à palavra dos homens. Olha, Jairo, acabou. Volta para tua casa e enterra tua filha, vai viver o luto. Imediatamente Jesus reagiu e rebateu. Jairo, não tenha medo. Continua crendo. A mesma fé que você pediu para mim curar tua filha, continua firme nessa fé, porque nós estamos indo para tua casa. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o quê? Um alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Esse tem sido o alvo incansável do diabo: gerar alvoroço, pranto e luto dentro das casas. Hoje uma das maiores lutas das pessoas é lutarem contra a depressão. Eu já tive depressão com 16 anos, gente. É ruim demais. Mas eu agradeço a Deus que lá na virada do ano de 1992 para 1993, tu já era nascido, Lucas? Não era nem nascido ainda. Um surfista de Cristo lá na beira da praia da Armação, lá nas baleeiras que levam para a Ilha do Campeche, falou do amor de Deus e de Jesus Cristo para a minha vida. Eu falei: eu aceito esse Jesus como meu Senhor e Salvador. E Ele me curou da depressão, Ele me libertou do medo, do pânico, e hoje eu realmente tenho uma vida nova, onde eu caminho pela fé nele. Então, nós precisamos identificar de fato quem é o nosso inimigo. Que às vezes eu vejo na boca das pessoas passando por alguma dificuldade, algum problema, e querem atribuir essa responsabilidade a Deus. Deus não quer o teu mal. Vou repetir: Deus não quer, Deus não deseja o teu mal, mas muito pelo contrário. Porque se Ele não te amasse, Ele não teria enviado o único filho dele para morrer numa cruz, para mudar a tua história e te dar uma vida nova. João 3,16, porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu, entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Ao entrar lhes disse, verso 39, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha que interessante. Aí as pessoas que estavam chorando começaram a rir e a zombar de Jesus. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. Lembra? Tiago
João e Pedro. Mas o pai e a mãe da menina, 5, já dava para jogar um futebol de salão. Hoje é futsal. Mas na verdade eu quero que você possa identificar aqui o número 5. E eu já falei para vocês que biblicamente o número 5 na Bíblia aponta para a graça de Deus. A bondade de Deus, o amor de Deus entrou naquele quarto. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A última palavra na nossa casa e na nossa família não será do alvoroço, não será dos cronistas, não será dos experts. A última palavra dentro da nossa casa e da nossa vida sempre será da boca de Jesus Cristo. E assim como ele entrou na casa, na vida, na família de Jairo e mudou a sorte deles, Deus te trouxe aqui na Ohana nessa manhã para dizer: eu continuo sendo o mesmo, eu quero entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, e eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a sorte e o destino de vocês. Amém? Ah, pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, igual a Gabriela. Mas Deus quer te dar uma renovação de mente para que você creia que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Ao ponto de pessoas dizer para você assim: ó, fizeram lavagem cerebral. Não é possível. Como que você mudou tanto? Tu é outra pessoa. E não é porque você se tornou fanático numa religião, porque aqui nós não incentivamos e não manipulamos ninguém para ser fanático, até porque nós cremos que qualquer tipo de exagero e extremismo não vem de Deus, porque Deus nos ensina que nós seremos conhecidos pela moderação, pelo equilíbrio. Nós sabemos que ainda somos seres humanos, ninguém aqui é anjo, então nós ainda estamos vivendo 100% terra, mas espiritualmente nós também já podemos estar vivendo 100% o reino de Deus, por meio da nossa fé em Cristo. Quem está entendendo? Amém? Isaías capítulo 61 verso 9, anote aí. Isaías 61, 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos o virem, os reconhecerão como quê? Leia o mais alto que você puder aí. Como? Família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós que estamos vivendo esse tempo favorável de Deus. Nossa família é abençoada. Para de querer ficar olhando o Instagram do teu amigo, teu vizinho, teu irmão da igreja e dizer: meu Deus, o Instagram dele é mais colorido que o meu. Meu Deus, o verde da grama dele é mais bonita que a minha. Não entra nessa papagaiada furada. Lembra o que Jesus fez? Tirou todo mundo do quarto da casa e disse: ó, vão embora, vão. Vocês não são torneira, mas vaso daqui. Fechou a porta. Não estou dizendo que você vai ser mal educado com as pessoas, mas fecha a porta do teu coração para essas más influências, para essa papagaiada. Você não tem que se preocupar com o que o outro acha de você. Paulo fala: querido, olha, eu quero agradar a Deus. Quero agradar a Ele. O resto, ninguém paga meu imposto, ninguém paga a minha casana, ninguém paga a minha Celeste. Deixa eu viver a minha vida aqui para dentro da porta da minha casa com a minha família. E não se iluda achando que
Existe família perfeita? Não existe, gente. Não existe. O que existe são famílias abençoadas por Deus. Se de alguma maneira ou forma você já se decepcionou ou desapontou comigo ou com a minha esposa, graças a Deus por isso. Porque nós somos seres humanos, igual a você, que também erra, que também é limitado, que também tem as suas fragilidades. Certa vez eu conheci uma família na igreja, eu olhava para ele e falei, cara, que família perfeita, cara. Porque só via no culto, né? Chegava o marido, a esposa, o filho, eu falei, nossa, não com inveja, né? Mas com admiração. Aí depois a gente se aproximou e tal, e conheceu um pouquinho mais os bastidores, é tudo igual. É que aqui na hora do culto de manhã parece que está todo mundo, né? Iluminado, tudo. Nossa, que top! Mas lá dentro da casa, o pum é o mesmo. Viajei agora para El Salvador com mais 2 irmãos, gente. Ainda bem que cada um tinha a sua cama, mas de vez em quando tinha um lá que dava umas bufas. Eu falei, rapaz, tu não faz isso na frente da tua mulher nunca. Faço, pastor, por que não ia fazer na frente da minha mulher? Rapaz, coitada dela. Porque não existe príncipe em cima de um cavalo branco. Se Jesus como homem ainda veio em cima de um jumentinho, aí tu fica criando expectativa que teu marido vai ser o super-homem. Aquela calça com uma cueca por cima da calça ainda, coisa ridícula. Faça-me o favor. Não queira cobrar do teu marido um homem perfeito, que ele não é. Mas eu garanto que se você olhar apenas para Cristo como Deus perfeito e homem perfeito, você não vai se frustrar. Jairo, na sua maior angústia, limitação, desespero, ele correu para quem? Para Jesus. Olhe para Jesus, porque é por meio dele que nós teremos a nossa família abençoada. Olha que trilogia legal dos Salmos. Vamos ler aí. Salmo 126, Salmo 127, Salmo 128. Que nesse mês você possa meditar, mastigar, não apenas ler e passar, né? Mas olhe com carinho para esses 3 salmos. Salmo 126. Todo salmo ele é curtinho. Os 3 salmos são bem curtinhos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam. Ele não foi chorando até Jesus? O Jairo? Sim ou não? Sim. Com júbilo ceifarão. Imagine a hora que ele recebe o abraço da menina ressuscitada no braço dele. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Lembram que em Cristo nós temos nele o nosso jubileu, trazendo seus feixes. Se o Senhor não edificar, construir a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava,
não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à sua porta. Bem-aventurado, Salmo 128, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem, a mulher que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, ou seja, os nossos netos e bisnetos. Paz sobre Israel. Eu creio de todo o meu coração que Deus deseja que a gente viva todas essas bênçãos sobre a nossa família. Amém? A gente vai, hoje eu estou dando a introdução para você durante todo o mês de novembro. A gente vai ter retiro, vai ter discipulado para homem, vai ter discipulado para mulher. Esteja enganjado, esteja interagindo, esteja presente junto conosco, porque não que a gente seja bom, não. Aqui é o pior de todos nós hoje aqui, é o que está com o microfone na mão. Mas eu não tenho culpa se Deus me elegeu, Deus me escolheu e disse: eu vou te dar uma graça, chamada família. No céu, sabe como é que eles me chamam lá no céu? Restaurador. Manda lá para o Ohana. Ah, não tem mais jeito. Dá um jeito, vamos botar aí. E daqui a pouco sobe você as escadas, achando que não tem mais jeito a tua vida, que você perdeu a graça. Aí encontra aqui um velhinho de cabelo branco, de óculos, narigudo, conta umas coisas que não tem nem graça, mas acaba rindo sem graça. Mas Deus age, encostou em nós aqui na Ohana, vai ser curado. Encostou em nós na Ohana, subiu essas escadas, vai ser transformado. Não por nós, porque de nós mesmos nós não temos nada. Mas Cristo em nossa vida, Cristo na Ohana, é a esperança da glória. Assim como Jesus foi e entrou na casa de Jairo, eu declaro que hoje, nesse dia, nesse domingo, nessa manhã, o Senhor está entrando na tua família e vai mudar a tua história também. Amém. Jeremias 29, verso 11 ao 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o desejo que você tem para a tua família? Qual é o desejo que você tem para o teu casamento? Qual é o desejo, os sonhos que você tem para os teus filhos? Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Não foi o que Jairo fez para Jesus? Sim ou não? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Não foi o que Jesus fez na vida de Jairo e da casa dele? Não mudou a sorte dele? Não teve luto, não teve enterro, não teve dor, não teve sofrimento, mas teve ressurreição, teve festa, teve celebração, teve alegria. E eu declaro que as próximas gerações da Ohana não serão geradas para calamidade, não serão uma geração frágil, doente, seja de alma, de mente, de físico. Os nossos filhos, os seus filhos serão fortes, serão bênção. Deus vai levá-los muito mais longe do que nós estamos indo na presença do Senhor. Creia nisso. E Deus conta conosco como pais, a nossa responsabilidade de educá-los, de ensiná-los, de instruí-los à luz da palavra.
Não cobre dele orar se ele não te vê orar. Não cobre ele para ler Bíblia se você não lê Bíblia. É incoerência. Lá em El Salvador, a maioria dos meninos que eram fotógrafos, que ficavam lá na pedrinha, às vezes tu estava surfando, vinha um drone, e aí tu chegava na pousada cansado de tanto surfar, pegar onda boa, daqui a pouco eles apareciam em bando assim, né, para vender as fotos, já com o notebook, tudo organizadinho, né. Vai, iPhone, dá o iPhone aqui, de calma, numa plata, ele tira o escorpião do bolso aí, Guto. Eu falei, te acalma-te, tranquilo. Aí, como te chamas? Um era Eliseu, o outro era Daniel, o outro era Isaías. Eu falei, vocês são da igreja? Aí eu falei, um era filho de pastor, o outro estava desviado, o outro tocava na igreja. Mas a maioria afastado da igreja, tudo jovem. Mas por que estão afastados da igreja? Por causa do legalismo, por causa da incoerência, porque aí querem forçar a meninada a estar na igreja, os adolescentes a estar na igreja, aí aqui na igreja os pais são parece até anjo, né? Parece até que vão voar. Aí chega em casa, pega o chicote, dá-lhe nos cornos, parece uns demônios. Aí você acha que os filhos vão querer seguir esse caminho do pai de hipocrisia, de incoerência? Não vão. A maioria desses mendigos que estão no centro de Floripa, em qualquer outra praça por aí, a maioria é desviado. A maioria é filho de crente. Mas a religiosidade, a hipocrisia, a falsidade, eu não quero igreja assim. Não quero saber desse papo de crente, porque é tudo hipócrita. E eles não querem saber de igreja. Mas se você perceber ali no texto, no finalzinho, bota o finalzinho da história da menina. Jesus disse, alimentem ela. Vamos, estagiário. Marcos 5, 42, 41. Imediatamente, bota o 3, 43. Mas Jesus ordenou-lhes, deu ordem, expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Pão representa Jesus, Ele é o pão da vida. Você tem alimentado os teus filhos que são crianças, teus filhos que são adolescentes, teus filhos que são adultos, com o pão. Que nem só de pão viverá o homem, gente. Tu pode dar para ele McDonald's, tu pode dar para ele Pizza Hut, tu pode dar para ele sushi. Isso ele vai comer hoje, amanhã ele vai no banheirinho e vai soltar. Durinho, molinho, mas vai sair. Mas essa palavra jamais vai sair de dentro deles. E quando eles crescerem, eles jamais se afastarão dessa verdade. Então fica aqui esse conselho e essa exortação em amor para que cada um de nós, como pais, possamos estar mais atentos aos nossos filhos. Porque com certeza eles serão muito melhores do que nós. Mas você tem que ser um bom pai e uma boa mãe. Não é dando um bom celular, um bom MacBook. Se Deus te der a possibilidade de dar isso, amém. Mas isso é supérfluo. Dê o que realmente vai gerar dentro deles caráter. E não precisa ser de uma forma religiosa, a forma mais natural possível. Às vezes eu não tenho nada contra, eu acho legal, bonitinho, mas eu acharia esquisito, de repente, a Sofia está com 3, né? De repente vir aqui com uma roupinha de estereótipo de crente e pregando igual gente grande. Acho que fica um pouco desconecto para a idade dela. Ela é criança. Ela vai reagir, vai se expressar naturalmente do coraçãozinho dela, daquilo que é Deus na vida dela. Ou vai pular aqui, ou vai fazer uma bagunça santa, ou vai querer estar no colo da Grazi. Porque ela é criança, é 3 anos. Você concorda comigo? Eu acho até, às vezes eu recebo lá umas coisas, uns vídeos, eu falei, nossa, prega melhor que eu, com 4 anos. Mas, sei lá, que Deus abençoe. Mas que os nossos filhos sejam saudáveis, equilibrados,
emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, naquilo que Deus preparou para a vida deles. Amém? Amém mesmo? Amém. E enquanto o pessoal do louvor está subindo, eu quero dizer as mesmas palavras que Jesus disse para Jairo quando ele recebeu a má notícia da filha morta. Não tenha medo, apenas creia. Diga para essa pessoa que está do teu ladinho aí, não tenha medo, creia somente. Você sabe o que arruinou a primeira geração de Jó? Que ele perdeu tudo, né? Só não perdeu a mulher. Por que ele foi devastado? E tem gente que ainda canta que Deus é que tirou isso dele, né? Leia a Bíblia, você vai ver que não foi Deus que tirou de Jó, foi o diabo. Mas por que ele foi tão destruído? Exatamente porque ele teve medo. Ele tinha medo de perder as propriedades, os animais, os filhos, a saúde. E exatamente foi onde o diabo o atacou, porque o diabo é um espírito oportunista. Ele só entra onde dão oportunidade para ele. Se Jairo mantivesse o medo, Jesus não poderia ir para a casa dele. Por isso, Jesus disse para ele: Jairo, não tenha medo, mas creia, tenha fé, eu vou contigo. E eu não sei quais são as palavras que lançaram sobre você, as notícias que o William Bonner tem falado para você às 8 da noite, mas acredito que não sejam boas. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: não tenha medo, mas creia, porque eu estou entrando na tua casa, e aonde tiver choro, aonde houver luto, aonde houver morte, eu vou transformar em alegria, em ressurreição, em vida. Feche os teus olhos, por um instante curve a sua cabeça. Eu sinto a unção do Espírito nessa manhã fluindo. Eu sinto o Espírito de Deus me levando a algumas casas, a alguns lares, aonde Jesus está entrando. O alvoroço vai cessar, a confusão e o medo nessa manhã sairão de dentro da tua casa. Aquilo que tem roubado o teu sono não vai mais te incomodar, porque Jesus está entrando sobre o seu coração, está adentrando o seu lar, na sua família. Com os teus olhos fechados, mas cheio de fé, eu gostaria que você orasse comigo em voz alta e declarasse assim comigo: Senhor Deus, nessa manhã eu abro o meu coração, eu abro a minha casa, para que tu entres como meu Salvador e o restaurador da minha vida e da minha família. Pois eu creio que a minha família é um projeto de Deus e que nós viveremos os propósitos eternos do Pai para as nossas vidas como seus filhos. Em nome de Jesus, que haja restauração, ressurreição e vida na minha vida e na minha família.
Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor está me levantando para viver o melhor tempo da minha vida e da minha família, em fé, em Cristo, na Sua palavra. Nós viveremos o melhor final de ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém.